dizer da minha satisfação de estar coordenando essa mesa dentro da UFBA. A UFBA é uma universidade que tem uma tradição no enfrentamento da questão das desigualdades, em que pese todas as dificuldades que isso acarreta, mas a gente tem 3 núcleos dedicados ao tema de gênero, sendo que são o NEIM, o MUSA e o GEM, da Escola de Enfermagem. O MUSA do Instituto de Saúde Coletiva e o NEIM, que é sediado em São Lázaro, no campus das Ciências Sociais. E o NEIM é o primeiro grupo que se dedicou a esse tema do ponto de vista formal. A tradição da constituição de núcleos de estudos sobre a mulher na década de 80 e, posteriormente, a incorporação da perspectiva de gênero, ampliando o debate do ponto de vista teórico e político, foi marcada pela constituição de grupos que tinham um caráter bastante marginal na década de 80, eram verdadeiras frentes de militância, de guerrilha, e que, a partir dos anos 90, esses grupos foram buscando uma institucionalização. Então, hoje, a gente tem o NEIM, por exemplo, como o primeiro grupo que se constituiu como um programa de formação, um curso de graduação em gênero e curso de pós-graduação, mestrado e doutorado. E essa, então, é uma história que precisa ser contada e resgatada, né? A constituição dessa mesa, ela foi pensada como uma forma de trazer o debate sobre as desigualdades de gênero na vida acadêmica. Durante muito tempo, essa discussão ela teve invisibilizada, né, ou marginalizada, e eu acho que hoje a gente pode, num certo sentido, comemorar a possibilidade de trazer à tona com propostas, né? A gente tem assistido um conjunto de políticas de enfrentamento das desigualdades no país, não só de gênero, mas também de raça, né, com instâncias, inclusive, dedicadas a isso, e as nossas instituições acadêmicas, dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, MEC, né, e com um papel fundamental da Secretaria de Política para as Mulheres, que tem uma atuação transversal, tem, de certo modo, buscado rever determinadas políticas e ações no sentido de incorporar aquilo que há tantos anos a gente denuncia e tenta estudar e compreender. Então, nós temos aqui presente hoje uma pessoa, que é a Rita Barata, que, como representante da saúde coletiva dentro da CAPES, teve um papel fundamental para o reconhecimento, mais tardio do que o CNPq, da questão da licença maternidade incorporada às alunas de pós-graduação. E, recentemente, eu tive a oportunidade de constatar que o CNPq já prevê o aumento de 1 ano na Bolsa de Produtividade, que para mim foi uma novidade. Talvez o Ildete possa dar alguma notícia a respeito disso, que é mais do que a licença maternidade. Eu acho que ela já entra em algo que eu acho que a gente vai poder debater aqui, que é exatamente do papel das mulheres na reprodução, não só a reprodução de seres, mas a reprodução da vida social, e o impacto disso e a relação disso com a vida acadêmica. Então, eu não vou me estender, eu acho que a gente tem 2 pessoas presentes na mesa que podem trazer muitos elementos para essa discussão de fora da nossa universidade, já que na nossa universidade a gente tem tentado ampliar o debate sobre isso, mas elas trazem uma contribuição que eu acho que pode enriquecer muito o nosso debate. Ildete Pereira de Mello é uma pessoa que vem produzindo ao longo dos anos, tem pelo menos uns 11 trabalhos
registrados sobre o tema de gênero e ciência, tecnologia e inovação. Ela fez estudos mostrando como é que isso incide sobre a Academia Nacional de Medicina, Academia Brasileira de Ciências e o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, CNPq, e mais recentemente o DET, bom, ela estava inclusive me corrigindo porque ela foi do primeiro Conselho Nacional de Direitos da Mulher, na década de 80, né? 85, não foi? Mas mais recentemente, e o DET teve a oportunidade de sair da academia para dar sua contribuição no campo das políticas, dentro da Secretaria de Políticas para as Mulheres, como assessora especial da ministra, né, e participar ativamente de um conjunto de iniciativas que ela vai trazer para a gente. E Márcia foi a nossa escolha, entre muitas que poderíamos ter feito, por ser uma pessoa que vem atuando de uma forma marcante, inclusive recebendo prêmios pela sua atuação, uma das fronteiras mais duras, que é o campo da física. Então, nossa homenagem àquelas que vêm atuando com essa temática em áreas que são áreas de mais difícil penetração e que, portanto, eu acho que ela pode também agregar ao nosso debate elementos importantes, não em termos só de um diagnóstico de situação, mas também em termos de como essas coisas vêm sendo enfrentadas. A Sociedade Brasileira de Física, ela tem uma comissão de relações de gênero composta por homens e mulheres, né, Márcia? E tem tido um papel muito importante, inclusive para agregar a discussão ao campo não só das ciências exatas, mas também as ciências da vida, né? Que são dois campos bastante mais impermeáveis do que a área da saúde, do que a área de ciências humanas, onde essas questões têm sua dureza, mas que têm uma maior permeabilidade. Então, eu não vou me estender mais, nós vamos começar ouvindo a Ildete. Eu acho que, como elas têm a apresentação, eu vou descer e o Ildete fala, depois a Márcia, e aí a gente pode abrir para o debate, tá bom? Você quer um microfone? Não, em cima aí. Eu quero agradecer ao convite do sindicato, dos professores das instituições federais da Bahia, pelo convite para estar aqui. E dizer que foi uma satisfação enorme. Eu estava com os dias que poderia disponibilizá-los. E para mim foi muito interessante a discussão desde ontem. A gente sempre está aprendendo, né? Eu aprendi muito ontem, foi ótimo. Eu realmente, foi uma grata surpresa ontem a todo o debate que aconteceu. Eu espero que hoje a apresentação, eu tinha pensado em várias coisas, porque eu venho da área das ciências sociais aplicadas. Eu sou economista, sou professora de economia há 40 anos. Então, como dizia John Hobson, que é uma economista ilustre, inglesa, não sei se ganhei minha vida muito honestamente, mas foi por ela, por este caminho que eu triei, que eu continuo andando. E a descoberta, quer dizer, a questão do feminismo, quer dizer, eu sou uma velha militante, eu estava na rua em 64, né, eu sou uma testemunha ocular eu sou a geração 60, né? 64, eu não sou nem a geração 61, sou a geração 64. Então
já vivi bastante, quer dizer, e vivi vindo da política e até a questão de como o feminismo, a revolução das mulheres da década do século XX, que já vinha do século XIX, mas que se toma conta do mundo, do planeta, do século XX, quer dizer, quando você tem uma longa, uma quebra nessas questões por várias coisas, que não vai ter muito que a gente precisa discutir aqui, do problema da educação, da pílula, né, de quando a reprodução foi medicalizada, em 1960. Tudo isso fez com que as mulheres controlassem a sexualidade da reprodução, e a década de 60 é uma década em que nós vamos maciçamente para a universidade, no caso do Brasil, nunca esquecendo que a Lei de Diretrizes e Base, promulgada pelo presidente Jango Goulart, foi responsável pela entrada das mulheres na universidade, porque os cursos normais não eram reconhecidos como segundo ciclo, e como metade das meninas da década de 50 fazia normal, não fazia científico nem clássico, elas não podiam entrar. Com a Lei de Diretriz e Base, a paridade veio e as mulheres foram maciçamente. Quer dizer, essa é a novidade, porque que a universidade, de repente, houve um vagalhão de mulheres nas universidades a partir dos anos 60. Não vou contar para a história para vocês, porque na década de 70 os militares vão fazer uma universidade da qual eu sou partícipe, porque eu entrei em 1972 na Universidade Federal Fluminense. Então, toda essa construção dessa universidade que está agora, que está em mutação, né, porque tudo na vida é sempre uma permanente mudança, né? O caminho a gente faz andando, né? Então, essa discussão é uma discussão que não cabe aqui. Onde é que nós entramos? Né? Porque eu sou da época em que falar de mulher dentro dos estabelecimentos universitários e dentro das ciências era uma heresia, né? Do ponto de vista que não tinha mulheres. Embora eu esteja na Bahia, né, e a Bahia precisa ser saudada com foguetório, a Bahia os portugueses, né, a tradição portuguesa não é uma tradição de escola, né? Então, nós não tivemos, como o mundo hispânico, logo durante a colônia, universidades nem nada. A gente se limitava a mandar os nossos estudantes para além mar, né? Então, aqui a universidade é uma realidade do século XX, embora tivesse escolas isoladas. Mas a Bahia é um dos pontos que tinha escolas isoladas, e aqui provavelmente a primeira mulher a entrar numa universidade, quer dizer, não entrou gratuitamente, entrou empurrando, porque todas as faculdades foram abertas pelas mulheres no pontapé. Não foi entre minhas senhoras, quer dizer, foi no pontapé, foi disputa. Aqui é um berço que tem uma tradição, né, precisa ser honrado, uma tradição de participação das mulheres quer dizer, na área da saúde, porque eu acho que essa história das mulheres na área da saúde, da ciência da saúde, a gente precisa contar, ela não está bem ainda, ela está faltando, tem lacunas que nós precisamos preencher. Então, quando todas essas preocupações nossas, quer dizer, a minha geração, e algumas que estão aqui são companheiras desse momento, é um momento em que a militância, quer dizer, quando você explode o movimento de mulheres na década de 70, você vai rebatendo isso para dentro das universidades e das faculdades, e começa uma disputa muito forte entre a academia, entre a questão acadêmica e a questão da militância. Quer dizer, quantas de nós não viu que isso é coisa de mulher, não sei o que, isso não é importante, como cobrar dessas coisas.
Por exemplo, se você pega pela economia, se você pega os textos de economia da década de 60 e mesmo da década de 70, você ousa falar de mercado de trabalho como se o mercado de trabalho fosse seres abstratos, que não tem sexo. E as pessoas têm um sexo biológico definido, quer dizer, que esta é uma discussão que nós pegamos aqui pesado, mas homens e mulheres têm papéis diferenciados no mercado de trabalho. A desigualdade, ela explode, quer dizer, a questão da família. As mulheres até então eram um número estatístico que dizia tanto da família, tanto no trabalho. E quando você olhava o mercado de trabalho, você olha, todas as estatísticas são fechadas. Então é o número de pessoas que estava lá sem sexo. E quando você às vezes quer falar até das pessoas, fala de um homem. Mesmo ontem aqui eu ouvi várias vezes a ciência do homem. Ciência da pessoa humana. Mas não, porque homem é homem, é uma outra, né? Então eu não posso admitir que ele seja, que o nome, a palavra masculino seja o sinônimo do universal. Ou a gente se policia e começa a criar, separar essas questões, ou fica sempre uma coisa muito embolada, que não tem, por isso que você diz, isso é um bando de... Essas feministas são umas peteias, ficam o tempo inteiro chateando todo mundo. Mas não é preciso se policiar, porque a língua, ela expressa uma clivagem social que nos distingue, que distingue as pessoas. Então, quando eu tinha pensei em gênero e produção acadêmica, como é que a gente pode... Como é que passa, Márcia? É assim? Acho que eu vou pensar. Tá. Vira ao contrário. Tá. Não vai precisar de mão. Eu tinha pensado, quer dizer, primeiro colocar a questão de gênero. Quer dizer, colocar gênero, porque as relações de gênero que vão dominar no mundo acadêmico esta discussão a partir da década de 60. Embora ele já tenha aparecido nos anos 60, na década de 70, sobretudo posteriormente, na década de 80, já com a Scott, tem toda uma discussão no âmbito das ciências sociais. Porque eu fiquei muito, como a minha outra pessoa que ia discutir era a Márcia, e como colocar essa questão no âmbito das ciências exatas, eu não tenho respostas. As respostas, o que a gente pode pensar é no âmbito das ciências sociais aplicadas e humanas, como os paradigmas podem ser colocados. Para as ciências da natureza, como explicar, ontem essa discussão aqui também estava posta, como explicar nas ciências, com a ciência da natureza, que ser homem ou ser mulher, se tem alguma diferença na pesquisa que se entabula e nas perguntas que se faz, no percurso que você que você terá que andar para dar essas explicações. Né? Então, por que começa pensando que é a dicotomia, o que é o masculino e o feminino? Quer dizer, tudo está preso à questão biológica, a questão biológica do sexo. Eu estou passando por cima de uma outra discussão que vai mais a fundo, que o próprio feminismo coloca, que já é uma teoria, os vários olhares da teoria aqui, que já tenta tirar essa questão do biológico, né? Do que é do que é a biologia feminina, que vai chamar feminino, e o que é a biologia que vai chamar masculino. Então, nem estou discutindo a orientação sexual, a questão da diversidade com relação a esta questão. Então, porque a ciência é vista como um fenômeno masculino.
se você pergunta, aqui não, mas se você pergunta, sai as pessoas é incapazes de dizer, pensarão sempre que todas as invenções humanas foram feitas por cérebros masculinos, por homens, só dirão nomes de homens. O máximo que se dirá aqui é Madame Curie, que não entrou para a academia. Que não entrou para a academia. E brasileira, nem pensar. Quer dizer, é uma brasileira que nasceu na Tchecoslováquia, mas que fez sua carreira no Brasil, que se tivesse feito a pesquisa nos Estados Unidos, tinha ganho o Nobel de Química, não tenho dúvida, porque transformar este país no maior produtor de soja do mundo só foi possível por causa da Embrapa. E na Embrapa por causa do grupo da Johanna Doberheim. Então, ninguém nem sabe. A sociedade brasileira não reconhece porque ninguém fala. Porque as pessoas não falam. Quando a Márcia ganha um prêmio internacional, o ano passado, eu dei o título só está muito foguetório. Tem que fazer chamar muita atenção para que a garotada, para que as meninas se vejam que ser uma cientista é uma questão importante. Até que da política. Não é desprezível a eleição da Dilma? Gosta ou não gosta dela? Eu posso contar uma história, porque eu era a coordenadora da área que eu vou apresentar agora, da política pública, do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Quando a Dilma foi eleita em 2010, em 2012, no prêmio de 2012, eu recebi 5 mil redações, né, dos estudantes do ensino médio. E do prêmio que eu vou apresentar, eu coordenei metade dele, do prêmio, né? Coordenei o processo todo. E os nomes que os brasileiros colocavam nas redações, os meninos e as meninas, eram Joana d'Arc, Anita Garibaldi. A Joana d'Arc é assim, popularíssima. Joana d'Arc é uma santa. Cleópatra, Cleópatra, Joana d'Arc, Anita Garibaldi, brasileira Anita Garibaldi, nem a enfermeirinha daqui. A enfermeirinha daqui também às vezes aparecia, né? Era um pouco a Maria Quitéria, enfermeirinha, eu estou falando mal, né? Da Maria Quitéria. E as cabeças coroadas, a princesa Isabel, mas é pouco, não era pouco. No ano que a Dilma foi eleita, quer dizer, em 2012, porque em 2011 eu não estava na secretaria, 2012, 40% das redações do ensino médio, 4.215 redações, 40% delas falavam da Dilma. Falavam da Dilma como a mulher que foi eleita, a mulher forte, independente. Nenhuma crítica, eu não sabia nada da história dela, entendeu? Mas reafirmava. O que eu só estou querendo chamar a atenção é que esta questão na sociedade, do exemplo, ela pode, entendeu? As mulheres podem. Então, essa questão de poder, eu posso, é uma questão importante e substituiu a Joana d'Arc, que não deixou de aparecer, e da Cleópatra também, viu? Cleópatra Cleópatra de Elizabeth Taylor, com aqueles olhos azuis, não tem, é irresistível. Bom, mas aí eu vou passar para o prêmio, senão eu acho que eu já falei até demais. Então, nós tínhamos pensado em discutir, quer dizer, os pressupostos. O problema do porquê que a ciência incorpora a visão do mundo e incorpora a visão do mundo de quem faz a ciência. A ciência é um homem, a ciência é o seguinte, é um homem, se eu dissesse assim, um retrato de um cientista, é um homem branco. Né? A ciência é branca. Porque mesmo as mulheres que fazem ciência também são brancas. Né? Então a ciência é branca, é um homem rico, das classes altas. Então, essa é uma questão universal, né? É um europeu, né, que veio para cá, é tanto que quando eu pego as cientistas brasileiras, as pioneiras, a gente levantou as pioneiras,
boa parte delas são filhas de imigrantes, né? Ou elas tinham até nascido na Europa, tipo a Johanna Doberheim, que já veio até formada, ela já tinha feito agronomia na Checoslováquia. Quando ela chegou na Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, como refugiada, não é refugiada, como a Europa estava destroçada naquele momento. E essa questão, então, acho que não estava assim, agora está com som, né? Não tá ligado? Porque se ele ligou esse. Eu acho que esse. Não, esse aqui não tá ligado, não. Então, esse aqui. Não. Tá alto demais. Então é isso que eu já tinha falado, quer dizer, que a reflexão sobre o conhecimento, ele tem um gênero, as primeiras categorias que o feminismo começou a trabalhar é a sociedade patriarcal, né, do poder masculino, né, nos estudos sociais e culturais, quer dizer, as feministas acadêmicas, que a universidade já estava se abrindo aqui no Brasil, é um pouco diferente porque este recorte é um recorte europeu e americano, né, da década de 70. Embora a gente tenha rebatido, quer dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, já aparecem as primeiras produções de mulheres já tocando na essência da questão, Margaret Mead e o livro da Beauvoir, que é na área da filosofia e da história, com o segundo sexo. Em geral, no meio acadêmico, se dá pouco valor a Beth Friedman. Você faz um recorte acadêmico, nunca se fala da Beth Friedman, mas o livro A Mística Feminina, ele tem um impacto enorme. Ele é publicado em 1963 nos Estados Unidos, ele terá um impacto enorme em ampliar o debate para a sociedade americana como um todo. E porque a Beth Friedman soube expressar muito bem o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que estavam vivendo saindo da depressão de 30, tinha ainda um número de desempregados imenso, né, em torno de 11 milhões de desempregados. Quando veio a guerra, o que foi que Roosevelt fez? Convocou os homens todos para a guerra e uma sociedade que estava com problema de desemprego passou a ser de pleno emprego e botou as mulheres dentro das fábricas para substituir os homens. O exército americano, isso em 41. Quando os americanos voltaram da guerra, em 45, os postos de trabalho tinham que voltar para eles. Eles não tinham, mesmo com todo o desenvolvimento que as atividades bélicas permitem ao capitalismo, né, e a indústria bélica é o cérebro, é o cerne da questão do crescimento tecnológico, as mulheres voltaram para casa. Aí se cria uma mística em cima da dona de casa. É aquele monte de filme de Hollywood dizendo como é bom ficar dentro de casa, quer dizer, cuidando das crianças. Tem aqueles filmes da Genia e a Feiticeira, lembra? Aqueles filmezinhos são todos para acomodar quem estava sobrando no mercado de trabalho, né? Então, a Beth Friedman sabe resgatar esse mal-estar que estava na sociedade com este retorno das mulheres das fábricas para a vida doméstica, né? E essas questões vão rebater com o aumento da escolaridade, com o controle da reprodução e da sexualidade. As mulheres passam a comandar a reprodução, mesmo medicalizada, um controle medicalizado, mas ele é extremamente significativo para todas nós. Embora essa questão de que a mulher, a sociabilidade feminina passa pela maternidade, seja uma realidade até os dias atuais. Essa é uma luta que se travará ao longo da década de 70, 80, 90 e hoje você, quer dizer,
há um debate na universidade, você cria uma mesa para discutir essas questões. Quer dizer, vocês não acham que nós chegamos aqui simplesmente sem um longo caminho que tenha sido percorrido por nós, algumas que estão vivas, e as outras que ficaram, que já passaram, né? Vou passar para frente porque eu quero mostrar Depois eu posso deixar o PowerPoint aqui e ficar na política pública, né? Que de todas essas discussões, desse reboliço que a universidade viveu, há 10 anos, com a vitória do presidente Lula para o governo, todas as propostas de políticas que o movimento de mulheres, porque há uma correia de transmissão entre o movimento social, né, e o resgate dentro da universidade dessa inquietação das mulheres em termos de uma construção de respostas teóricas, científicas, para explicar aquela questão. Que aí várias teorias feministas foram sendo construídas ao longo desse tempo. No programa, na política pública, mas precisava se expressar isto numa política pública, né? Em políticas públicas que dê conta desse desafio da construção da desigualdade social. Por quê? Ao fechar o século XX, as mulheres eram mais escolarizadas que os homens, é uma bobagem, é uma firula de humano. Nós fazemos um estardalhaço danado porque é importante firmar a questão que ganhamos. Começamos o século analfabetas, porque as mulheres eram maciçamente analfabetas no século XIX. E terminamos o século com uma escolaridade mais avançada do que a escolaridade masculina. É uma diferença pequena, mas ela é simbólica. Escolaridade, controle da reprodução e o mercado de trabalho. Esta geração nos últimos 40 anos foi no possível para o mercado de trabalho. Só que o mercado de trabalho, ele passa por um momento em que não aumenta. No mundo inteiro, nós não passamos dessa percentagem de em torno de 44% do mercado de trabalho feminino, entre homens e mulheres. E não mudará porque nós enfrentamos um problema seríssimo, que é o problema da conciliação entre trabalho e família. Que na carreira científica, isto também aparece de forma muito pesada, né? E ainda não é uma dificuldade que a Márcia também pode falar muito bem, embora ela seja uma vitoriosa. Fez escolhas, né? E as escolhas que nós fazemos, mas é uma coisa muito individual. Portanto, o programa Mulher e Ciência, quer dizer, este diagnóstico que é desigualdade no mercado de trabalho, mais escolaridade e controle da reprodução, permitiu que o movimento de mulheres exigisse uma política pública para a questão da condição feminina na sociedade, que vai não só do trabalho, mas vai para a violência, porque tem 2 eixos de luta que as mulheres travaram no século XX, que é a luta pelo direito aos direitos sexuais e reprodutivos, da qual a luta pela descriminalização do aborto é a ponta de lança da questão, está no âmbito dos direitos sexuais e reprodutivos, e a outra questão é o primado do político, né? O nosso corpo nos pertence, e a luta contra a violência doméstica. A luta contra a violência doméstica e a violência contra a mulher, embora seja uma coisa secular, a questão dos estupros, a sociedade até cria o amor para evitar que os homens estuprem as mulheres, como nós éramos estupradas no passado, na antiguidade, né? Essa é uma questão recorrente socialmente. Então,
o amor romântico, ele é uma criação medieval para evitar o estupro, para tentar que você construísse. Tem um livro lindo do Otávio Paz sobre essa questão, a dupla chama do amor. Muito bonito, construído em cima dos madrigais medievais, essa discussão. Então, essa é uma violência contra nós, é uma recorrente, não é só da guerra, não, é o tempo inteiro, e continua sendo uma ponta de lança da política pública na atualidade. Mas no âmbito, mas não só disso, né, com relação à escolaridade, em 2005, a Secretaria de Política para as Mulheres, que era um compromisso do governo petista, que tinha sido assumido desde da primeira disputa de 89, é implantado junto com o MEC e com o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, que na época não tinha ainda o I da inovação, né, o MCT. É que tem tanto presidenciado nessa jogada que agora que eu me lembrei que o ministro do Ciência e Tecnologia era o governador de Pernambuco. Foi com ele que se negociou, quer dizer, ele, Nilceia e o MEC, ainda o 2005 já é o Haddad, né? Já é o Haddad. Então, que se negocia o programa Mulher e Ciência junto com o Brishkans. Olha como a gente precisa da chancela internacional. o Brishkans também participou dessa armação do programa Mulher e Ciência, né? Que foi, na época foi pensado como congeminando, quer dizer, primeiro, um financiamento para o campo de estudos e deu 5 minutos só, eu vou passar mais rápido. Bom, o programa Mulher e Ciência, então, ele tinha editais para o financiamento público de pesquisas. Se inventou o prêmio para arrebatar, para chegar no ensino médio, né, e os encontros de Mulher e Ciência. A licença maternidade que a Estela falou, no primeiro encontro de Mulher e Ciência, que foi organizado lá na Secretaria, essa questão foi votada, veio do encontro. Eu que redigi o material que foi para a CAPES e para o CNPq. O CNPq muito mais ágil e rapidamente foi tentar solucionar o problema, e a dona CAPES é um órgão extremamente delicado. Infelizmente, eu diria que o Jorge é um misógino, né? Não tem o menor pudor em dizer que ele é misógino. Eu nunca consegui armar uma audiência da CAPES com a ministra, nem na Nilceia, nem agora. Com o CNPq, o presidente do CNPq vai lá na secretaria toda hora que você queira. A CAPES, jamais, eles nem respondem. Tá? Eu pessoalmente, não é uma coisa que foi fulano que falou, não, foi eu mesma tentei como secretária, como coordenadora da Educação e Cultura da Secretaria. Nunca. Depois, como assessora da ministra, também não responde. E ele demorou muito a implementar a licença, porque a dificuldade das mulheres é realmente muito grande na carreira científica na gravidez e, sobretudo, depois que as crianças nascem. Então, há um interregno na carreira feminina, sem sombra de dúvida, com relação a essa questão. Então, vocês estão vendo que o governo, ao longo de 2005 até 2012, que foi a última chamada pública, o edital agora não é mais edital, chama-se chamada pública. Pergunte para os advogados por que foi que eles trocaram. Porque chamada pública ninguém se acostuma, a gente só chama editais. Teve esses editais, vocês percebem, se somarem que tem quase 2.000 projetos nas relações de gênero, porque era em relações de gênero, raça, orientação sexual e classes sociais.
que abrange o conjunto de campos científicos em que que essas questões são debatidas. Claro que os parceiros aumentaram, entrou o MDA, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, o MCTI, Inovação com o CNPq, que é fundante nessa questão, o MEC, né, para se armar o financiamento. E por último, eu não botei aqui, mas a Márcia pode falar desse outro edital, que é o edital para formar engenheiras físicas, químicas e matemáticas, que foi o ano passado, foi um edital de 11 milhões de reais, fazendo uma ponte entre o ensino médio e as universidades, para incentivar as meninas a persistirem na carreira das exatas. Porque o que a gente percebeu é que onde há a clivagem das mulheres, da dificuldade feminina com as ciências exatas, com a matemática, é na puberdade. Entre 11 e 13 anos, as meninas saem dos estudos da matemática e buscam as carreiras que são do estereótipo feminino. É muito mais fácil você escolher o que você conhece do que você ir para o desconhecido. Então, as carreiras que estão ligadas às áreas das ciências humanas e sociais aplicadas, professora, tudo que é extensão da maternidade é mais fácil ser escolhido por nós, né? Então, aqui, nesse momento, é que você tem uma separação. Então, a gente precisa ir para o ensino médio. E o ensino médio também é o gargalo da educação brasileira. Então, o CNPq, a Secretaria e a Petrobras entrou e financiou esse projeto, que foram 515 projetos apresentados, que foi, no meu entender, foi assim uma resposta da sociedade incrível, porque o prêmio nem foi muito assim divulgado, a gente mandou nas carreiras para fazê-lo no ano passado, e teve 515 projetos e foi 200 projetos financiados para bolsa para estudante de ensino médio, a menina de ensino médio, o professor ou a professora do ensino médio, o professor de uma dessas faculdades, com uma bolsista aluna da sua universidade. Então, é um projeto de divulgação, mas para tentar reter 3 meninas no ensino médio, nas áreas de exatas. É uma gota d'água neste país tão grande, mas tem que se começar por algum lugar, né? Então, a gente precisa saber. A Márcia foi do comitê de seleção. A Márcia pode muito bem, e essa seleção foi feita o ano passado, em dezembro. Então, se vocês somarem aos 21 milhões que nós demos, é mais do que o edital de ciências sociais, dos editais de financiamento do CNPq, desses projetos que nós financiamos. É tanto que, para o prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, que é a outra vertente do programa Mulher e Ciência, o prêmio o Construindo a Igualdade de Gênero, ele cresce na medida em que o dinheiro entra nas universidades para financiar os projetos de pesquisa. Sem sombra de dúvida, e para nós foi muito interessante, porque não era mais nós, as antigas, que colocamos os projetos. Quem estava colocando o projeto tinha bastante homem, candidato nas pesquisas, bastante, era bem significativo o número, e orientadores que a gente não conhecia, porque a Universidade Brasileira está, nestes últimos 4 anos, 5 anos, tem sofrido uma renovação muito grande. A minha geração está indo embora. Ou foi para o além, ou pediu aposentadoria. Né? Mas ela está indo embora. Então, essa substituição aparece quando a gente olha os números dos projetos que foram premiados. Eu botei aceite porque a palavra não dava, aí ficava, mas é dos escolhidos. Você vê então que a demanda, houve realmente um esforço muito grande para financiar a pesquisa em ciências sociais e humanas. Eu vou passar, já estou fechando.
Além disso, quer dizer, o que é que essa política fez? Construiu a licença maternidade, sem ela a gente não teria passado a licença maternidade para as bolsistas e para as bolsistas de produtividade também, está englobado. Permitiu uma visibilidade dos estudos de gênero na academia como um todo, ampliou a discussão e ainda tem, por exemplo, o site das pioneiras que a gente criou no CNPq e fizemos as pioneiras e agora a gente fez as jovens cientistas. As jovens cientistas são mulheres que nasceram em 74 para cá e que são PQ1. Mas nós só temos 22 no Brasil. Tá? Que tem 40 anos completados esse ano e são PQs. E não são das áreas de humanas e sociais. Deu um rebu no CNPq, porque os comitês não ficaram extremamente satisfeitos, porque diz que isso permite dizer que as ciências humanas e sociais que não faz ciência. Mas, infelizmente, o protocolo das áreas científicas são diferenciados. E o protocolo das ciências humanas e sociais, aparentemente, não acontece. Então, aí não tem. Então, como para você fazer seleção tem que ter algum critério de alguma coisa, senão você vai levar pedrada, senão eu escolho quem eu acho que é bonita, né, ou feia. Né, eu escolhi as mais feias. É uma questão pessoal. Então, como não é uma questão pessoal, você coloca uma coisa objetiva, que era quem era PQ1. Pelo menos, porque para ser cientista precisa que as colegas e os colegas a reconheçam como tal. A questão do reconhecimento dentro da carreira é um nó górdio para nós, de como construir a reputação. Então, aí vem a coisa da panelinha, ontem foi muito discutido aqui para relação à seleção dos artigos e tal. Então, como você faz essa... E da conciliação, eu acabo só dizendo que a Madame Curie tinha 2 empregadas. Ela teve 2 filhas, só 2 filhas, e tinha 2 empregadas que ela mandava vir da Polônia, com o pretexto que ela precisava ensinar polonês para as filhas. Eu acho que não era pretexto, que era mais barato trazer uma polonesa do que contratar uma francesa. Como eu vivi na França, eu sei que provavelmente era mais caro, sobretudo na década de 10, nas décadas de 10 e 20, né? Então, ou não, na primeira década do século, que é quando ela nasceu as crianças dela, a Irene e acho que a Irene e a Maria. Então, é uma dificuldade. Aqui só os números para fechar do prêmio. O que eu tinha mostrado para vocês, o prêmio tem, aqui as categorias que nós implementamos, artigos científicos do doutorado, só para aluno, tá? Alunos de doutorado, de mestrado, de graduação e alunos de ensino médio. Mas tem quase 30 mil pessoas que participaram do programa de 2005 até agora. O prêmio aqui são os trabalhos escritos, tá? Na carreira científica, o que nós observamos, eu trabalhei já com o diretório do CNPq, eu acho até que eu devia reunir os dados, da década de 90 à década de 2000. Então, na década de 90, eu fiz um estudo para a Unesco sobre essa questão. Nós éramos 30% das bolsistas do CNPq, de PIBIC até PQ, 30%. Hoje vocês percebem que está metade. Hoje nós somos 50%, 50%. Esse número é de 2011, mas não mudou para 2012. As coisas movem-se muito lentamente, tá? Mais lentamente do que a gente pensava. Mas, de qualquer maneira, na década de 90, que eu trabalhei com esses registros do CNPq todos, éramos 30%. É tanto que quando eu fiz a pesquisa com o Cielo, um artigo para saber qual é a produção feminina no Cielo, nas revistas indexadas do Cielo, de todas as áreas, nós éramos 30% também das autoras, tá? E é interessante, quer dizer, claro que eu perdi muita coisa, porque na área das exatas, das engenharias, as pessoas assinam os artigos com só o sobrenome.
Então, não há tradição de botar o prenome. E eu tive uma dificuldade, porque o Cielo não faz a distinção de sexo. Ele bota o nome. E eu tive que inventar um algoritmo, eu como assistente, um algoritmo para separar nos prenomes. Eu só consegui pegar as mulheres e os homens pelo prenome. E abandonando os prenomes que são ambíguos, tipo Juraci, Daci, esses eu abandonei. Então, tinha um algoritmo que dá para a gente fazer, fez um algoritmo matemático e tal. Deu um resultado interessante, 30% era igual ao que o CNPq tinha como bolsista. Então, era mais ou menos. E eu perdi quem botou o nome, que só tinha sobrenome, não entrou infelizmente, nas áreas de engenharia, mas nas áreas de engenharia também são poucas. É tanto que as bolsas, é interessante porque as mulheres, as jovens cientistas do site, se vocês entrarem, a gente fez os verbetes para elas, tinha mulheres com 200 artigos. Só que os artigos são aqueles 10 pessoas no artigo, 5, nunca é um artigo na área de exatas com uma pessoa só, o laboratório inteiro assina. Então, esse protocolo, essa questão precisa ser colocada, porque ela é diferenciada entre as várias áreas do conhecimento. Tá? Então, aqui você tem a carreira por área também, você percebe a concentração das mulheres, né? Nas engenharias a gente aumentou muito, porque é 34%. Né? Aqui tem na Bolsa PQ, aí na Bolsa PQ é a desgraça, porque a carreira é muito lenta para nós, ou as mulheres ficam no meio do caminho. Eu diria mais que nós ficamos no meio do caminho. Aí você tem que nós somos só 35%. Mas eu, na década de 90, encontrei 20%, eu fechei. Tá? Aqui tem os números da Bolsa e tal. Muito obrigada e desculpa por ter passado de tempo. Vou fazer uma coisa tecnológica. Márcia está com problema porque o pendrive dela não está abrindo. Então eu vou Então ela tentar. vai tentar mudar para o Meu computador. dela, e se não conseguir. Mas nesse meio tempo, eu posso cantar. Não vou cantar. Eu vou contar um pouco para vocês como é que eu cheguei aqui. E por que vocês vão ter tantas dificuldades em achar mulheres de ciências. Tem que ser com microfone? Tá. Mulheres de ciências exatas falando de gênero. Tá? Normalmente as mulheres que chegam em ciências exatas, elas passaram por várias barreiras. A primeira barreira, provavelmente, quando elas tinham 13 anos de idade, disseram que queriam estudar física, ou química, ou matemática. E ouviram da mãe, da tia, da avó, do pai, de toda a família, que aquilo não era para elas. Além das frasezinhas, tu finge que tu não sabe tanto assim de montar o computador, porque ninguém vai namorar uma mulher que sabe montar o computador. Então tu já enfrenta essa barreira. Aí tu entra numa primeira aula de física na universidade, tem 40 alunos e tem 4 meninas na sala. E a maioria, quando tem, que vão desistir no segundo ano. E aí tu vai ficar sozinha. Sozinha, e as atividades normalmente são coletivas. Tu vai ter que enfrentar o fato de ser uma mulher sozinha em atividades coletivas, ou tu vai estudar sozinha, que é ruim. E teus professores vão ser homens. E como é que tu vai modelar? Como é que vai ser o teu modelo do ser, do vestir, do falar, se tu só tem homens? Então, se tu conseguir vencer todas essas barreiras, tu vais conseguir ter uma carreira científica. E se agora o computador ajudar, vai entrar na apresentação. E aí tu vai começar todas as barreiras de novo. Tu vai ter que publicar,
ser chefe do laboratório, estar em comitês. E de novo, quando tu entrar no comitê, aí não tem mais as 4 meninas. Quando tu dá muita sorte, tu é a única. Tá? Muita sorte, porque aí tem mulher naquele comitê. Tá? Esse é o meu grupo, só para... Ela usa Linux. E eu uso Linux. Ela usa Linux. Maravilha. Tem que aprender. Sumiu, aí eu subi. Então, eu vou tentar ser rápida. Eu vou te contar como é que eu me envolvi com isso. Aí, nos anos 2000, eu sempre fui muito ativa na Sociedade Brasileira de Física. A União Internacional de Físicos, que não tinha nenhuma mulher na diretoria, nenhuma mulher na Assembleia Geral, tinha pouco aluno de doutorado no mundo em física, eles pensaram, como ter mais alunos? Como ter mais alunos? Mulheres! Aí formaram uma comissão de vários países para saber como ter mais mulheres na física. E aí o presidente da Sociedade Brasileira de Física da época, que eu não vou dizer o nome, pensou, como eu vou me livrar da Márcia? Como eu vou me livrar da Márcia? Ah, vou dar uma coisa para ela se distrair. Me sugeriu para essa comissão, esse é o logo da comissão. Nós tínhamos que descobrir por que tem poucas mulheres na física. O que a gente fez? A gente fez uma conferência internacional em Paris, com 75 países, todos com delegações de mulheres, e nucleamos um fenômeno mundial. Todo mundo tinha problema. Todo mundo tinha problema. E aqui está um resumo muito rápido dos problemas. Tá? Esse é o problema, isso aqui é uma média. O que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando que, em média, no mundo, na graduação, nós temos 20 e poucos % de mulheres na graduação, que tem alguma exposição com física. Mas quando tu entra no doutorado, isso baixa para 18. E quando tu entra no meio profissional, isso baixa para 12. O que significa que eu não compro a ideia que é biológico. Porque se é biológico, a biologia da mulher está pronta na graduação. O percentual não podia diminuir, não tem como. Então tem outra coisa, tem outro jogo aí. E é cultural. Vou mostrar, porque a gente tem pouco tempo, vou mostrar rapidamente. Mas assim, se tu mudar de país, tu sempre vai enxergar isso. Decai percentualmente. As mulheres somem do sistema em todos os países do mundo. Só que em alguns países somem mais que em outros. Países latinos, elas somem menos que países anglo-saxões. Portanto, temos 20 e poucos % na França, mas na Alemanha são 5%. Gente, a biologia da mulher não muda atravessando a fronteira da França para a Alemanha. Muda muita coisa, mas não exatamente a biologia da mulher. Então vocês vão ver, só quero chamar a atenção que sempre decai. Olha nós ali na foto. Nós estamos em torno de 20 e poucos %, mas no topo nós estamos lá embaixo, 15%. Tá? Então, decai, 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 e a média decai. Mas é cultural. Os números não são iguais em diferentes países. Então tem cultura muito forte, mas o que é aterrador? Decai. As mulheres entram num pequeno número e fogem. Por quê? Há muitas coisas, há muitos ingredientes nessa panela. Um é que lá pelos 13 anos, todo mundo diz que cientista é nerd. Tá? Outros, não, mas a mulher não dá para ciência. E mesmo as mulheres gostam de vender isso. Ai, eu não gosto de tecnologia. Nenhuma mulher diz que é analfabeta, mas gosta de dizer que é analfabeta em matemática. Por quê? Porque culturalmente a gente é ensinado a dizer que é chique dizer que não sabe uma coisa para ser atraente para os homens. Mulheres não se interessam por ciência, Márcia. Elas não gostam, elas gostam de outras coisas. E a minha favorita é uma questão de tempo. Se tu sentar, ficar quieta aí no canto, Márcia, esperar uns 5 anos, tudo vai resolver. Bem, nerd, se vocês pensarem no cientista que o cinema, a TV, os quadrinhos mostram, ele não é só horrível, ele não é só branco, tinha dito que era branco, não, eu ia completar, é feio, feio, além de ser antiético, tá? Que é pior que ser feio, e pobre, que também é ruim. Então, é uma coisa horrível, mas mais que isso, se tu pensar na mulher, ela também é horrível. Esse guarda-pau branco eu odeio essa visão do guarda-pau branco. Então,
tu vai ser horrível, e mais, eu tenho uma má notícia. Sempre quando falo com as meninas, eu falo assim, meninas, vou te dar uma péssima notícia. A maioria das cientistas são casadas com cientistas. Ou seja, tu vai ser feia e vai ser casada com aquele cara horroroso. Não dá, não dá. É muito horrível, é um futuro horroroso. Mas aí vem esses mitos, né? Ah, as mulheres não dão para física. Tem um pró-reitor lá, um reitor de Harvard, que perdeu o emprego por dizer essa questão do QI. Gente, eu não sei o que é preciso para ser um cientista. Não sei. Ninguém sabe. Mas antes de vir falar de QI e biologia, você tem que me dizer assim, ó, me dá a listinha do que precisa. Tá? Me dê essa listinha. Enquanto eu não ganhar essa listinha, eu como orientadora, professora, pesquisadora, eu vou querer gente com todas as caras. Eu saio catando, eu prefiro pegar um aluno do norte, nordeste e centro-oeste do que um do sul, que tem muitos na fila esperando. Porque eu quero um ambiente diverso no meu laboratório. E eu não quero isso porque eu sou uma doidinha. Eu quero isso porque as empresas já sabem isso. Em ciência não tem muito artigo, mas em empresas tem N artigos mostrando que tu ganha mais dinheiro se tu tens um ambiente corporativo diverso. E é isso que eu quero. Então eu quero diversidade. Uma vez um outro pesquisador de Harvard, e até que o nome David Nelson, chegou para mim e disse, Márcia, a física viveu tão bem sem as mulheres até agora, por que tu faz tanta força para as mulheres virem para a física? Aí eu disse, David, nós estamos na era da complexidade, a física está mudando. Tu me garante que é o mesmo perfil do século XIX que a gente precisa? E aí eu ganhei um aliado. Ele entendeu. O ponto é que as mulheres precisam de física, mas a física precisa de mulheres. Quais são os pacotes complexos? Carreira e família, mas não adianta, aqui tem uma pessoa sem filhos, não adianta tu não ter filhos, eles vão te perseguir igual, tá? Vão usar outros truquezinhos, mas vão te perseguir igual. Agora algumas historinhas bonitinhas e tristes, para dizer que as mulheres sim querem ir para a ciência. Hipátia, de Alexandria, queria tanto ser cientista, queria tanto pensar no céu e na composição do céu, ela estava a um passinho de descobrir as órbitas elípticas, que morreu por causa disso. Trocou um governo religioso desses que andam por aí e disseram, mulher não pode falar dessas coisas e mataram ela. Marie Curie, tem várias histórias da Marie Curie, ela nunca foi para a academia, mas a minha favorita é a maldadezinha da comunidade. Marie Curie, depois de viúva, se apaixonou por Dominique Langevin e queriam matar ela por causa disso. Ela só é cientista porque ela usa essas roupinhas, assanhada, tá atrás do Dominique Langevin, etc. Ou seja, a comunidade é mazinha. Ou seja, ela não quer... Tu até pode ser cientista, mas não tenha vida pessoal, porque senão eu vou falar da tua vida pessoal. Então, tem todo um lado discriminador. A Agnes Pocos é uma das minhas favoritas do final do período de 1862, porque ela não podia ir para a universidade, como muitas mulheres no Brasil não podiam ir na universidade no século XIX. O que ela fez? Ela desenvolveu toda a hidrodinâmica. Hidrodinâmica é como os líquidos se comportam na cozinha da casa dela, usando os livros do irmão dela. Publicou artigos científicos da cozinha da casa dela, enquanto também ela cuidava dos pais, que eram velhinhos, que é uma segunda etapa da vida das mulheres quando elas se tornam mais velhas. Lisa Meitner foi uma cientista que trabalhou junto com Otto Hahn. Otto Hahn ganhou o prêmio Nobel. Ele não colocou o nome dela nos artigos, porque ela era judia, ela era mulher, ela era um peso para o laboratório, portanto ela não ganhou o prêmio Nobel. Mais tarde ele reconheceu que ela tinha feito o trabalho junto e que ele não tinha tido coragem de colocar o nome dela nos artigos. Mary Cartwright é uma mulher que trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial, desenvolvendo equações de dinâmica não linear. Se vocês olharem as equações dela, são as que hoje em dia são chamadas de teoria de caos, que é coisa que vocês ouvem até na TV. Só que ela não descobriu o caos porque ninguém deu bola na época para as equações que ela tinha feito. Então as mulheres, elas são desconhecidas porque ninguém viu. Ou como um colega meu americano diz, se não se sabe, não foi feito, dá para fazer de novo. Essa daí tinha que ser colocada assim, uma pérola. É uma pérola.
A Maria Maica ganhou o Prêmio Nobel de Física. E ela ganhou um prêmio muito melhor depois de ganhar o Prêmio Nobel. Ela ganhou um emprego. Porque antes de ter o Nobel, ela não tinha emprego, porque tinha uma lei nos Estados Unidos que se tu era casada, não podia dar emprego para o marido e para a mulher. E é óbvio que deram emprego para o marido. Só depois de ganhar o Nobel, a universidade ficou meio envergonhada e deu um emprego para ela. Rosa Linhalo, gosto muito da história, ela também ganhou o Prêmio Nobel em Medicina, apesar de ser física. Ela desenvolveu um trabalho de radioimune ensaio, que vocês já devem ter visto, coisa mais ligada à biologia, com o Benson. E no ano que iam dar o Prêmio Nobel para os dois, o Benson morreu. E aí, é óbvio que ele era o cérebro, ela era a força bruta. Então não deram o Prêmio Nobel. Aí ela fez uma coisa que muitas mulheres em física fazem, que é não trabalhar com colegas homens. Pelo menos não do mesmo nível acadêmico. Tu compreende que se tu trabalhar com alguém igual, sempre vão dizer que o outro fez. Então ela montou um laboratório sozinha e aí sim ganhou o Prêmio Nobel dela. Outra cientista é Saula Will, é uma cientista que trabalha com mesopi. A história engraçada dela é que nos Estados Unidos, na cerimônia de doutorado, eles juntam todo mundo de vários tempos, de áreas do doutorado e fazem uma grande cerimônia. Na época dela, no entanto, a cerimônia era exclusiva para homens. Ela não pôde ir na cerimônia de seu próprio doutorado, porque era mulher. Mildred Dresselhaus, ela é a senhora de vermelho. Aqui a foto é preto e branco. Ela sempre usa um casaco vermelho. Se vocês quiserem ir ao MIT e procurar por ela, pergunte onde está a senhora de vermelho ou a senhora carbono. É uma das pessoas mais importantes em nanotubos de carbono. Ela tem milhares de histórias engraçadas, mas a minha favorita é que quando ela trabalhava num laboratório nacional desses de segurança de governo, eles tinham, para entrar no laboratório, tem que ter uma coisa chamada clearance. Eu já visitei alguns laboratórios, eles olham toda a tua vida pregressa. Felizmente, eles não olham aquelas nossas passeatas, essas coisas eles não sabem, mas eles olham a tua vida pregressa e dizem se tu pode ou não entrar. Ela teve bebê, nos Estados Unidos não existe licença maternidade. Se tu quer ficar em casa, tu fica sem salário, tá? Então ela, em uma semana, voltou para o laboratório com o bebê no colo. Não deixaram o bebê entrar, porque o bebê não tinha clearance. Ela, depois de muito conversar, convenceu o administrador que ele não tinha clearance, porque ele não tinha vida para ter clearance, e deixaram ela levar o bebê para o laboratório para ficar cuidando enquanto desenvolvia o trabalho de pesquisa dela. Ela tem 4 filhos. Keiko Kuroda foi minha companheira de prêmio L'Oréal. Ela foi vice-presidente da Unesco, é uma mulher maravilhosa, e ela conta que quando terminou o doutorado, o orientador dela, japonês, que são maravilhosos, disse para ela que ela tinha que arranjar um marido e que ele podia ajudar ela a fazer isso, porque naquele momento a melhor coisa para ela seria casar. A opção dela foi pegar um avião e foi trabalhar na Inglaterra. Anos depois, já estabelecida, pôde voltar para o Japão. Para não dizer que não falei de Brasil, eu tenho uma colega de departamento chamada Thais Stock Bergman, que é uma das maiores astrônomas deste país, que quando teve seu bebê, tentou levar o bebê para um observatório, porque ela queria amamentar. Não queriam deixar, ela teve que fazer, e ela levou o bebê e uma babá junto, para dizer que o bebê estava sempre cuidado, porque eles achavam que o bebê ia chorar à noite e ia atrapalhar os outros. Ela teve que conseguir um acordo de todos os colegas para finalmente levar o bebê dela. Bem, agora eu quero rapidamente falar de uma outra coisa, que é, basta ficar sentada esperando. E eu vou ficar sentada esperando 10 anos e ver o que acontece no sistema do CNPq em 2 áreas. Numa área que é a minha, que é a área má e perversa, onde os números são muito ruins, eu vou pegar aquela área que todo mundo diz, essa área é maravilhosa, olha a medicina, olha a medicina. Eu vou olhar a medicina. E aqui eu tenho percentual, tá, nos diferentes níveis de física e de medicina em 2013. Realmente, medicina chega a ter 40% de pesquisadores 2, mas vou dizer, menos de 20% em uma área que para mim não me deixa com o olhinho brilhando. Em física, claro que nós somos piores, nós estamos em torno de 13% de pesquisadores 2 e somos 5%, 5% gente, são 5 mulheres, tá? De pesquisadores humanos. Tá? Nós somos mais maus
que medicina, mas vou dizer, a derivada me parece bem parecida. Agora nós vamos olhar o que aconteceu nos últimos 10 anos. Azul é homem, vermelho é mulher. Se o mundo fosse bom, nós teríamos uma coisa subindo. Percebem? Se o tempo melhorasse o percentual, nós vamos ter uma coisa assim, nos dois. E o que a gente vê chama-se em física flutuação. Muda. Às vezes melhora um pouquinho, às vezes piora um pouquinho. Eu ainda não correlacionei, vou fazer isso, a flutuação, mas acho que a flutuação é correlacionada com mais e menos dinheiro. Então, quando tem mais dinheiro, os homens ganham mais ainda. E aí, quando baixa, o sistema não consegue expulsar as mulheres, então segura. Mas 10 anos, aconteceu o quê? Nada. Olha, aqui até tem bastante flutuação, aqui até dava a impressão que a coisa ia melhorar, piorou. Nota? E física e medicina são completamente descorrelacionados. Mas é flutuação em todos os níveis. Num A a gente tem que pegar uma luneta. Um A deu uma melhoradinha, tá vendo ali? 2007. Vou contar a história dessa melhoradinha. Tá aqui a história da melhoradinha. Em 2007, o CNPq lançou um edital dizendo assim: para fazer esse edital tem que ter perfil de 1A. Que diabos é perfil de 1A? Aí eu abri todos os lattes dos físicos e olhei o número de publicações de alunos, olhei todo o perfil e montei um perfil de cada nível. Cada nível tem um perfil, tem um número de publicações típico, a menos do A. Um A eu chamei código de barras, tem de tudo. A gente tem um A com pouco artigo, tem um A com muito artigo. Mas mais que isso, a gente descobriu, olhem um gráfico de 2000, foi em 2005 isso. Vocês notam que eu descobri que, em média, os homens em 2005 tinham, no nível 2, 30 artigos, em média. E as mulheres tinham 60. Entenderam? As mulheres, no nível de entrada, tinham o dobro. O que significa que ou essas mulheres precisavam do dobro para entrar, ou elas ficavam tanto tempo lá que elas não passavam para o nível seguinte. Ou é uma soma das duas coisas. Mas que tinha uma coisa errada, tinha uma coisa errada. Também a gente notou que no 1B, enquanto os homens tinham 90 artigos, as mulheres tinham quase 120. Tá? A gente publicou isso. Publicou pela internet, tá? Porque como eu não sou da área, eu tenho mais, atualmente eu começo a publicar nas revistas, mas eu ponho na internet. Imediatamente o CNPq fez uma reunião, porque assim, no 1B, facinho, resolveu o problema. Nós estamos falando de 10 mulheres no 1B. Estou falando naquela época de 3 mulheres no 1A. Basta pegar 2 ou 3 no 1B que tu resolve a média, e aí vocês notam que o sistema corrigiu. Então, fazer corrige. Hoje, toda reunião, eu virei coordenadora do CA depois, toda reunião a gente olha números, para pelo menos os números estarem certos. Tá? É marrenta. Agora eu vou mostrar o lado bom. Esse foi um lado bom, a gente faz uma coisa e consegue uma vitória pequenininha, mas consegue uma vitória. Mas o lado bom são as conferências. Eu quero mostrar aqui a foto da conferência de 2002. Tem homens e mulheres, as pessoas voltaram para o seu local e fizeram uma diferença no seu local. Elas estão formando uma rede hoje em dia, a gente troca experiências. A cada 3 anos faz uma conferência. Essa é uma outra conferência que a gente gerou com a Elisa, tá lá, a Elisa maravilhosa. A gente ia preparar uma conferência e também. Gente, isso não é um evento de nada, foi um evento assim. A gente sabia que ia organizar a conferência da IOPAP em 2005. Aí, Elisa, o que a gente vai fazer para treinar a fazer uma conferência? Vamos inventar um evento, que a gente chamou de Ciência Mulher. Esse evento circula agora pelo mundo, quer dizer, depois da gente ter feito, perdeu o controle. Aí as mexicanas quiseram fazer, chamaram Ciência Mulher, as colombianas quiseram fazer, chamaram Ciência Mulher. Hoje em dia eu nem sei onde é que ele está, mas ele começou aqui. E o que era isso? Era a mistura de ciências exatas, a gente convidou pessoas de ciências humanas para nos dizer como é que... Porque assim, nota, gente, ciência exata... Exata e da vida. E da vida, mas assim, chamar o pessoal de ciências humanas era importante, porque eu não sei fazer esse tipo de evento. Nota que eu, como pesquisadora, eu sou um ponto naquela curva.
Eu não sou a que fico olhando o ponto e dizendo o que ponto significa. Eu até olho o ponto e diz o que significa. Eu sou ponto. Ah, eu tô lá, de vez em quando, dou pitaco quando me irrito muito com as coisas. E aqui a nossa conferência no Rio de Janeiro, que é a segunda conferência, agora já passou essa conferência internacional, Círculo Mundo. Aqui está uma foto bonitinha para ilustrar uma das fotografias do evento. Acho que a gente tem conseguido algumas vitórias, a Ivete tem sido super chefa nisso, licença maternidade é maravilhoso, mas eu não acho que a gente tenha que parar. Licença maternidade, as bolsistas de produtividade é maravilhoso. Meu sonho de consumo é que as agências financiadoras desse país, quando derem dinheiro para evento, deem dinheiro para creche em evento. Tá? Tem que estar junto, assim, esse pedaço de dinheiro não pode gastar em nada, só em creche em evento. Porque não vai adiantar nada, gente, a gente dar esse tempo para as mulheres, porque em ciência tu não pode parar, tu pode diminuir, em física tu não pode parar. Tu tens que estar indo, mas o Estado tem que te ajudar. Eu acho que filho é uma questão de Estado. E eu me preocupo muito com isso, porque eu não tenho filhos. Filho de alguém vai estar trabalhando quando eu me aposentar. Então eu já estou pensando na aposentadoria, já estou pensando que alguém vai ter que estimular os outros a terem filhos. As alunas todas felizmente têm filhos, elas já estão contribuindo para a minha aposentadoria. É muito importante o Estado fazer, se possível, ter filhos. E acho que nesse momento, nossa próxima reivindicação é que nós queremos sim creches nas conferências, mas creches nas universidades. A minha está prestes a fechar, a creche, por coisas jurídicas imbecis. Tá? Isso impede eu ter que colocar o filho na creche do outro lado da cidade ou ter a creche dentro da universidade. Faz toda a diferença. Só para sumarizar, não quero, eu acho que nós temos que debater mais qualquer outra coisa. Eu acho que convenci vocês que nós somos subrepresentadas. Não é uma questão de tempo, não é uma questão biológica, mas tem chance. Temos que formar rede, temos que trabalhar com os colegas homens e mulheres e, acima de tudo, temos que identificar barreiras e lutar para mudar essas barreiras. Obrigada. Bom, eu vou convidar as duas para a gente subir e vamos abrir para discussão. Temos ainda meia hora aqui para o debate. Eu só queria contar para a Márcia que eu tenho duas filhas e uma delas era... Todas as duas são boas em matemática, mas uma fez direito e a outra fez história. E a que escolheu história chegou a fazer como treineira na UFBA o vestibular para física, passou. Cogitou fazer engenharia elétrica ou física ou história e tinha uma justificativa para isso. Só que quando chegou no terceiro ano ela disse: mãe, eu decidi que eu vou fazer história. Eu não ia ser feliz fazendo área de exatas. E isso me deixou profundamente impactada, porque a gente está o tempo inteiro atenta a essas coisas, né? E ela fez a escolha dela, que eu acho que foi uma boa escolha, mas a explicação foi uma explicação dura de ouvir, né? Eu vou abrir para perguntas e comentários, depois a gente volta para mim. Tá? Quem gostaria de se inscrever? Vou pedir, eu não sei se tem microfone para as pessoas, porque como está gravando, talvez fosse bom, né, ter um microfone para quem for falar aí, não? Então eu vou pedir só que as pessoas se apresentem, nome e da onde são, para a gente localizar, por favor. Pode falar? Você quer o microfone? Não, acho que me ouve. Meu nome é Salete Maria, eu sou egressa do doutorado em Estudo de Gênero, Feminismo e Mulheres da UFBA e atualmente eu sou professora do Bacharelado em Gênero e Diversidade que nós temos aqui desde 2009, né? Eu gostei muito de ouvir as duas professoras e quero felicitar
parabenizar o sindicato também pela organização dessa mesa, né? Dado que gênero e ciência tem sido um tema bastante recorrente, mas dentro dos programas de gênero desta casa, né? Ou seja, a minha provocação, para que a mesa possa falar um pouco, é com relação ao desafio de transversalizar a perspectiva de gênero na universidade, para que não fique algo muito guetizado nos programas, nas linhas de pesquisa e nos cursos. Por exemplo, eu leciono também Introdução ao Estudo de Gênero. Nós oferecemos pelo menos 4 disciplinas para fora. Então nós temos alunos que vêm de todas as áreas aqui da UFBA e eles dizem: nossos professores e professoras não sabem que existe essa graduação na UFBA. Ou seja, tem alunos de pedagogia, de história, dos BIs, tem alunos de matemática, de física, e alguns escolhem estudar Introdução ao Estudo de Gênero como uma disciplina optativa, porque em princípio eles acham que é algo que vai ser fácil. Né? Então, assim, é um desafio muito forte, porque nós estamos num momento de eleição para reitor. Eu digo reitor porque nós temos 4 candidatos homens concorrendo à reitoria da universidade, embora aqui está terminando o mandato de uma reitora mulher, e nós não temos na nossa universidade uma política que transversalize a perspectiva de gênero, porque falar em gênero e ciência não é apenas um trabalho espontâneo de uma docente ou de uma aluna de um determinado programa, né? É um desafio muito forte. Então eu queria que as professoras falassem um pouco sobre isso, né? As produções feministas, né? Muitas vezes tem gente discutindo gênero na nossa universidade e gênero asséptico de feminismo, e citando autoras de São Paulo, do Rio, que não é ruim, mas nós temos um núcleo de pesquisa aqui, reconhecido inclusive internacionalmente, e eu fico procurando as professoras e as produções aqui da Bahia, e às vezes não encontro nas referências bibliográficas dos trabalhos produzidos, não só na UFBA, na UNEB e outros cursos aqui da nossa região. Então, era isso que eu queria colocar e dizer assim: é um desafio para nós, porque fazer ciência com perspectiva de gênero implica ter recursos. Né? Então, nós precisamos discutir essa questão da produção como algo que a universidade tem que assumir, né? Assumir em termos de linha de pesquisa, financiamento, laboratório, etc. É mais nesse sentido de como que vocês veem isso, que desafios vocês enfrentam na realidade de vocês, e agradecer muitíssimo pela oportunidade de ter nos ouvido. E também dizer que eu tenho a satisfação de ter sido aluna da professora Silvia Lúcia, que está aqui, que na época era a coordenadora do nosso programa, e com ela eu aprendi muito, a ponto de ter ido buscar Ildete Mello, que eu entrevistei para minha tese, a professora Ildete, que eu falei sobre a participação das mulheres na elaboração da Constituição, e ela me deu uma contribuição imensa. Quero te agradecer por isso também. Obrigada. Quem mais? Pode falar, Bernardo. Faço uma pergunta sobre o Quer que eu faça um microfone? Só para provocar mais debate, estava olhando aqui a Public Debate e tem várias coisas aqui sobre ações afirmativas, que é uma coisa que a gente está enfatizando muito aqui na nossa universidade. Mas o que eu acho interessante é que toda essa discussão sobre ações afirmativas trata de alunos entrando na universidade. A professora deu vários exemplos dos Estados Unidos e ela pode confirmar que quando fala em ações afirmativas nos Estados Unidos, está falando sobre emprego, e especialmente emprego como professor. E ninguém está falando sobre ações afirmativas que eu sou ouvindo na seleção de professores nas universidades federais. E nós sabemos que tem um desequilíbrio muito grande. Né? Então eu gostaria de perguntar, primeiro, como alguém que não é do Brasil, eu nunca entendi porque a questão do emprego de professores não está enfatizada na discussão de ações afirmativas. E eu gostaria de perguntar a vocês, o que vocês acham de ações afirmativas
que ia contemplar mulheres e, evidentemente, outros grupos, no sentido de empregar professores das universidades federais. Alguém mais? Volta para a mesa. Rita. Eu sou Rita Baracas, da área de saúde coletiva, lá da Santa Casa de São Paulo, e atualmente coordenadora da área na casa. Eu tive a oportunidade, no ano passado, de ver uma apresentação feita pelo grupo do CGE, do Ministério da Ciência e Tecnologia, sobre egressos de mestrado e tem a publicação de egressos de doutorado. E, para minha surpresa, apesar da gente saber das diferenças salariais no mercado de trabalho em geral, entre homens e mulheres, isso também acontece entre portadoras de título de mestrado e doutorado, que eu supunha que não fosse acontecer, não é? Porque você tem a mesma titulação. Então, queria saber se vocês tiveram a oportunidade de ver esses dados ou tentar esmiuçar um pouco mais o que é que está por trás, porque esse dado está lá, né? É claro, a diferença salarial de homens e mulheres, mesmo aqueles que têm titulação de mestre e titulação de doutorado. E talvez isso tenha a ver com a pergunta que o Bernheim acabou de colocar. Talvez essas mulheres não estejam trabalhando como professores, porque a rigor, pelo menos no sistema público, os salários são iguais, né, para a mesma posição, mais ou menos. Né? Mas a rigor era, dentro de um concurso público, você não tem diferença na entrada, pelo menos. Né? Então, ela colocou um Tá, Sueli se inscreveu, eu vou depois de 4, eu vou voltar para a mesa e a gente abre de novo. Você quer o microfone? Bom dia, eu sou Sueli Pinho, do Instituto de Física. Eu queria lançar, na verdade, um questionamento a respeito, relacionado com a questão das bolsas de pós-graduação e do impacto disso nos cursos de pós-graduação. E a outra questão é a questão das FAPs, tá certo? Todos os movimentos que têm sido feitos nessa direção de ampliação do prazo está muito voltado para o CNPq e para a CAPES. E nós temos uma questão que os cursos de pós-graduação sofrem, que é a questão do tempo médio, né, de conclusão das dissertações e das teses. Quer dizer, se a gente consegue estender a bolsa, mas a gente não consegue, imagino que isso em certos cursos, certamente não é de física, mas em certos cursos, isso vai refletir nesse tempo médio. Então, qual seria, vamos dizer assim, qual é a avaliação de vocês sobre como fazer que haja impacto dessas ações de CNPq e CAPES sobre os cursos de pós-graduação? E também com relação a bolsas e outros tipos de auxílio financeiro das FAPs. Eu tenho ouvido muitos registros, inclusive na física, Márcia, que a Aline recentemente falou, de alguns problemas que têm acontecido no nível de CAPES, por exemplo, principalmente com relação ao pós-doutorado. Então, como é que a gente poderia, vamos dizer assim, fazer um trabalho mais sistemático no país nessa direção? Eu vou devolver então para a mesa e depois a gente abre de novo. Márcia, quer começar? Oi. Tá, vou juntar duas coisas que é ação afirmativa de uma visão mais geral. Tá? Quando eu estava na coordenação desse grupo de mulheres da EUPAP, a EUPAP nos perguntou se a gente ia pedir cotas. Tá? Como a EUPAP cobre países muito heterogêneos, eu disse não. Nós vamos colocar uma pessoa verificando as coisas. Tem cotas nas comissões, nas conferências. E é isso, a gente vai pôr um item. Cada vez que a gente financiar uma conferência, a gente vai colocar um item perguntando quantas mulheres tem no comitê organizador, quantas mulheres tem palestrante convidado. Nós vamos colocar só a pergunta. Essa pergunta mudou tudo. Não precisou colocar um número, imediatamente os comitês todos subiram, porque as pessoas precisavam lembrar. Tem mulher.
ignoraram e em todo. Eu acho que a gente precisa lembrar, nesse momento, eu acho que não precisa nem mudar as regras dos concursos. Porque se alguém vai me dizer que concurso é super honesto, não precisa de cota porque a gente pega o melhor, etc., a pessoa está mentindo. O concurso é o que aquele grupo de pessoas desenhou como perfil. E o perfil das pessoas que estão sentadas numa banca de concurso é um espelho na frente deles. As pessoas só se auto-selecionam sempre, a menos que elas tenham alguém que dá uma listinha para eles. A gente quer uma coisa assim. E eu acho que a gente tem que trazer essa discussão para a universidade, sem começar mudando a regra. Porque toda regra mudada sem compreensão, ela é burlável. Então nós temos que começar a dizer assim, a gente quer mais mulheres nos cursos de engenharia, mas eu também quero mais homens na enfermagem, na letras, eu quero ter um ambiente diverso, eu quero ter mais negros. E nós temos, mas a gente tem que começar antes. Por que a gente faz uma seleção antes na graduação? Também entendo que isso é correto. Porque no momento atual nós temos um problema mais grave. Em física nós temos cotas de negros e eles não se inscrevem, porque há uma autoexclusão. Se eu colocar cotas para as meninas, elas não vão se inscrever, porque há uma autoexclusão. Então nós temos que trabalhar primeiro dizendo, olha gente, vai ter mais chance de entrar nesse curso aqui, para atrair as pessoas e trabalhar o ingresso. Acho que é fundamental a gente poder trabalhar o ingresso. E a questão de citação, é sempre mais chique citar o de longe. É sempre mais chique. Da casa não é chique citar. Acho que a discussão sobre gênero dentro das áreas de exatas é dolorosa. Tá? Eu digo sempre no meu grupo, porque a gente milita gênero, a gente não pode se dar o luxo de ser médio, a gente tem que ser excelente, sempre. Porque se eu for média, eles vão me triturar. E vão triturar vocês no caminho. Então, se tu abraça esse questionamento dentro da área de exatas, onde todo mundo finge que não existe o problema, é complicado. Então, tem que conquistar aos pouquinhos. Essa vai ser a última fronteira. Vai pela área médica primeiro, que é um pouquinho mais fácil, tem mais mulher, mas assim, física e engenharia vai ser o último bastião de conseguir fazer essa conversa multidisciplinar. Eu vou começar com a Salete, da transversalização dos cursos. Qualquer resposta política é sempre uma resposta feita sob pressão. Se os estudos de gênero só hoje explodiram na academia porque a gente estava lá, estava começando. Então é uma questão do movimento, dessa interação entre o movimento social e as instituições, né? A universidade é muito antiga, acho que a instituição mais antiga é a universidade, é mais antiga do que o Estado, né? Do que o Estado moderno, este que a gente conhece, que é do século 1000, as universidades são anteriores. Então, esse é um movimento permanente de cada lugar. A transversalização cabe a nós mesmas e a eles e a toda a comunidade para construir essas políticas públicas e para definir. Por exemplo, você é feliz e não sabe, porque nos cursos de economia eu não consigo dar uma cadeira de gênero e mercado de trabalho. Eu sou professora titular de economia brasileira. Claro que eu enfio o mercado de trabalho, enfio mulher o tempo inteiro. Aí eu não faço, eu falo, a pessoa humana, mas sou eu. Você não tem... E orientei monografia alucinadamente, porque eles não fazem a cadeira, mas querem, quando vou fazer a pesquisa para fazer a monografia, essa questão tem significado e importância. Mas não conseguia dar uma cadeira. Na pós-graduação de economia, que é nota 6, não tinha que dar. Quando você faz um pool com o resto da pós-graduação, aí vinha alunos das ciências sociais, de
de política social e tal, e você faz o público, mas não de economia, até porque a economia é uma das ciências sociais mais crivada pela ideologia. Eu diria que muito, até mais profundamente do que as outras, a clivagem em economia, nós nos digladiamos dentro da academia, do âmbito dos economistas, a respeito de como pensar a política pública. E os desenvolvimentistas, do qual eu me incluo, nós perdemos a briga, tá? A história, porque a economia você tem teoria econômica, história e matemática. Então, quem ganhou foi a matemática. E está assim dessola por cima do capital financeiro dos modelos, não vou discutir essa questão, mas isso tem um papel em que não... de isolar esse debate para trazer para a discussão da igualdade. Os economistas estão um pouco se lixando com a igualdade, eles estão querendo saber como explicar que o dinheiro ele se torne DI, mais dinheiro dá para frente. Então, essa é uma questão. Com relação ao professor Bernardo, das cotas, do emprego do professor, eu vou dizer também, ligando com o que a professora Rita colocou como questão, a primeira questão é a seguinte: na desgraça, nós todos somos iguais. Quando eu faço a distribuição de renda, que eu olho os rendimentos da população, as mulheres, tem muito mais mulheres ganhando até um salário mínimo do que homens. Quase 49% das mulheres ganham até um salário mínimo. Os homens ficam em 32, né? 33, por exemplo. O Brasil é um país que se caracteriza por pagar muito mal a sua força de trabalho. Nós temos uma das piores distribuições de renda do mundo e continuamos, mesmo depois do governo do Lula, dessa que até a gente pode discutir. Continuamos. Quer dizer, melhorou. Antes era 20 e poucos, aumentou a percentagem dos que ganhavam, que diminui que ganhava até um salário mínimo e aumentou para cima de 3 a 5. Melhorou. Eu vou dizer até por quê. Melhorou por causa do salário mínimo. O salário mínimo cresceu real, 259% real. Real é acima da inflação. Não chegou ao salário mínimo da década de 50. Nós não temos o pico que a gente tinha do salário, do poder de compra do salário mínimo da década de 50. Para vocês terem ideia do arroxo salarial que aconteceu no Brasil grande, quando o Brasil crescia um pibão de 9% ao ano, modelo chinês do século XXI, né, o governo militar. Mas foi em cima da classe média. Aí quando eu faço abra o leque das distribuição de renda, quanto maior foi a escolaridade das mulheres, maior é a diferença. A diferença está a escolaridade não acompanha os ganhos salariais que os homens oferem. Isso é patente. A diferença é enorme. E no setor público, apesar da igualdade, não é verdade que acontece. Eu trabalhei com os microdados do censo de 2010. O censo é diferente da amostra da PNAD, porque a amostra das PNADs, ela é amostral, então eu tenho umas diferenças e tal. O censo não, o censo é pessoa a pessoa. Pessoa a pessoa, resiste todo mundo. Olha, foi engraçadíssimo. Um jornal, o jornalista me mandou os microdados, eu não consegui eles muito fácil não. Ele me mandou porque ele queria que eu fizesse para o jornal uma avaliação. Eu fiz, claro, eu queria os dados. Aí eu fiz. Olha, foi engraçadíssimo. Primeiro, qual é a profissão, a ocupação que ganha mais no Brasil? Quem é capaz de dizer? O maior rendimento. Chuta aí. Médico. Claro, médico. É disparado o maior rendimento do Brasil. Por isso que o programa do Padilha, do Mais Médicos, enfrentou a desgraça que
qual é o salário mínimo, o salário médio de um médico brasileiro, homem? 17 mil. Você sabe o que é rendimento médio? Rendimento médio é a cabeça na geladeira e o pé no forno. Mas é muito alto, porque médico é mais do que juiz. E a mulher cai, o homem é 17 e a mulher cai para 14. Acho que é 13 e pouco, perto de 14, médio. Aí juiz, porque tem juiz lá como ocupação. Aí uma amiga minha, a Comba Marques Pouco, feminista ilustre, juíza do trabalho, ficou indignada. Que história é essa? Eu falei, juiz ganha mais do que juíza. Professora universitária, docente das universidades. Os homens ganham mais que a gente, e o salário é igual pela lei. O rendimento declarado deles, e olha que quando a gente diz quanto ganha, todo mundo diz que ganha menos. Você só diz o que está cravado no teu contra-cheque. Tá? O rendimento é sempre uma resposta mais menor, um pouco menor, a gente sabe. A não ser para os desgraçados que ganham salário mínimo, porque esses não têm saída. Olha, eu ri de me acabar. Por causa dessa história dos médicos, eu comprei uma briga na família, porque eu fui falar isso pro cunhado do meu genro, do meu filho, e ele ficou indignado comigo. Eu falei, essa coisa dos mais médicos, vocês estão brigando porque vocês estão defendendo um rendimento que é o mais potentoso. Então, não é verdade que o doutorado e o mestrado nos garanta a equidade. A equidade é preciso ser conquistada, porque você enfrenta as diferenças relativas às questões dos papéis. E eu trabalho com dados de mercado de trabalho desde a década de 80. Né? Então, rodei PNADs em microdados desde 85 até agora, até 2012. A gente vem sempre nesse olhar, buscando entender essas questões. Então, com relação às FASP, as bolsas de pós-graduação que a Sueli colocou, eu queria dizer o seguinte: no Brasil, tudo que depende da federação, em termos de política pública, é uma confusão, é muito complicado. Eu vou dizer uma coisa aqui que o pessoal da esquerda, como é que a gente chamava? O Partido Sanitarista... Movimento Sanitário. Movimento Sanitarista Brasileiro, do qual a gente viveu bem na periferia dele, mas ele foi extremamente pujante para não permitir para construir o SUS. E o SUS é uma vitória do povo brasileiro, que tem que ser defendido com unhas e dentes, porque é o único sistema universal de saúde da América Latina. Não é pouco, ele pode ser mal falado para burro, mas ele é o único público da América Latina que ainda persiste depois da varredura neoliberal que assolou o continente sul-americano nas últimas 20 anos. O SUS permanece, mas nós cometemos, eu falando na minha avaliação, cometemos um pecado muito grave na Constituição de 88, que foi municipalizar, com medo do Estado, da União, a gente municipalizou muitas coisas. E a municipalização do SUS é um problema. E eu não enfrentei, eu estou falando do SUS, eu não sou médica, só vivo na rebaba das questões da medicina, mas é difícil ficar calada. Primeiro, mas eu vivi com a educação. Na educação, porque na educação, como eu gerenciei os programas daquelas listas, daqueles programas, eu coordenei mais da metade deles, eu vivi muito essa interação com o MEC, né? Não que a gente não tenha aliados no MEC, a gente tem aliados e aliadas comprometidas com a luta. Mas quando você vai, a capilaridade do sistema, quando você vai para o município, sai de baixo.
O Brasil, nós temos 5.505 municípios. Descer com a política nacional para os municípios, você precisa de armar um consenso com prefeituras e estados que é muito delicado. No caso das FAPs, elas são estaduais. Agora, a política brasileira, é preciso nunca esquecê-la, que a construção do Estado brasileiro, do Estado nacional, passou por uma aliança, por uma construção oligárquica que vem do Império e que não foi desmanchada ao longo dos 100 anos da República. Nós não tínhamos partidos nacionais até a década de 30. Os partidos eram estaduais. Só em 46 nós passamos a ter partidos nacionais. Porque nós não tínhamos partidos nacionais. Houve uma tentativa na República, no governo do Marechal, no governo do Floriano, do Rodrigues Alves. Não, do Rodrigues Alves não, do Prudente de Moraes. Que teve uma tentativa de um partido federal, de um partido nacional republicano. E ele deu com os burros na água. Ele foi desfeito e aí veio a política, que aí todo mundo chama, que a gente use história dessa, a política dos governadores. Que é a construção oligárquica, você não mexe com as oligarquias. Eu fiquei triste quando eu vi que esse auditório ele está na rua Barão de Jeremoabo. O Barão de Jeremoabo é o autor da destruição de Canudos. E ele é parente, da terra do teu marido, e ele é Dantas. Daniel Dantas é descendente dele. É descendente do Barão de Jeremoabo. Ele é uma figura extremamente importante na política republicana dos anos 90, de 1890, que vai dar fim, quer dizer, vai forçar o governo, a União vir aqui para meter o pau e destruir e aplastar Canudos, que não ia levar a nada, porque o Antônio Conselheiro que não ia derrubar a República, né? A República não ia acabar ali. Mas é só um exemplo que a gente esquece as coisas. O Barão de Jeremoabo, eu falei, o Barão de Jeremoabo, preciso não esquecê-lo. Ele tem se tem céu, ele está no inferno, né? Mas essas questões, elas estão todas enlaçadas, por isso que as FAPs, essa discussão, quando você vai para a política, quando ela vem na capilaridade para a unidade federativa e para os municípios, você começa a esgaçá-la. É como a política de creche. A política de creche, olha, eu faço alerta feminista para as eleições desde 1978. A primeira alerta feminista que foi feita no Brasil foi para as eleições de 1978 no Rio de Janeiro. A gente fez, botamos creche. Nós nunca conseguimos que nenhuma candidatura, nem das nossas simpatias, incorporasse a questão do diabo da creche na plataforma política deles. Eles diziam que não tinha dinheiro porque creche é cara. Não é bem verdade, porque nós da classe média tínhamos empregadas domésticas. Tínhamos, não temos. Ainda era uma mão de obra muito barata. Ainda é a mais barata do Brasil. Acabei de ver os dados da PNEA, que saiu a semana passada. Salvador aqui, lá embaixo, tá? Mas é a menor do Brasil. Enquanto o rendimento médio das 6 maiores regiões metropolitanas brasileiras é R$ 2.020, a média das domésticas é 863. A média brasileira. Puxada pelos outliers de São Paulo. Não é aqui. Que é menos do que o salário. Não, daqui a 700 e pouco, eu acho. Bahia está na região. Mas aí, só para fechar, portanto, emprego de professor, quer dizer, você tem diferença assim. Onde é que os homens acumulam mais? Eles acumulam nos cargos, entendeu? Que eles ocupam.
Então, mesmo o juiz, ele também tem mais cargos, comissões. Então, você tem que, no esquema universitário, nós somos maioria. Tem mais mulher como professora, até porque professora é uma profissão antiga, que é admitida na sociedade pelas mulheres exercerem, mas isso não se reflete no rendimento médio. Então, eu diria que garantir emprego para a professora nem precisa, porque nós já somos maioria lá nelas, na profissão. E o problema da construção da diferença da igualdade é uma luta política que não pode esmorecer. Portanto, não precisa nem de regra para concurso, nem nada, porque as mulheres se oferecem, quer dizer, as mulheres estão mais tituladas e tal. Eu acho que é uma questão de mercado. Assim como as pessoas deixam de trabalhar hoje, não é uma questão de mercado. A direita está toda oriçada, dizendo o Brasil está em pleno emprego, o Brasil está em pleno emprego. É impressionante, cresce pouco e não desemprega. Opa, mas que paradoxo! O problema é que paga muito pouco, as pessoas não querem se oferecer. O Bolsa Família concorre com salários no Nordeste. Mas que coisa engraçada, reflita. Por que você prefere ficar ganhando desse tamanho e não ir fazer aquela jornada de trabalho miserável por metade do Bolsa Família? A elite nordestina, que é oligárquica, vai ter que pagar, porque quando eu comparo o Sul e o Nordeste, eu sou nordestina, sou da Paraíba, tá? Quando eu comparo o Nordeste com o Sul, há uma diferença nítida, mas eu já dou outra conversa. Eu só quero acabar a fala dizendo o seguinte: a ABC, a Academia Brasileira de Ciência, vai fazer uma pérola este mês. 5 de maio, 6 e 7 de maio, haverá a reunião anual da Academia Brasileira de Ciências sobre inovação e tecnologia. Convidou um professor matemático francês, que é o conferencista, até aí morreu Neves, e tem 36, fora o conferencista, tem 35 convidados em mesas das mais variadas durante os 3 dias no Rio de Janeiro. Só tem homem, não tem uma mulher. Aí algumas acadêmicas já me telefonaram, porque como eu ando eu boto a boca no trombone, me telefonaram para saber o que a gente faz. O Davidovich é muito moderno. Mas por que ele não incorporou nenhuma mulher? Eu vou perguntar, mas como eu vou para um seminário na Bahia, quem sabe a gente tira uma discussão de perguntar para a academia, para o Jacó Palles, por que não tem mulher no seminário? Por que não tem nenhuma debatedora? Em inovação e tecnologia, eu sou capaz de apontar várias mulheres que podem perfeitamente discutir o tema. 35 pessoas, fora o conferencista, são 36 os convidados, debatedores e palestrantes da reunião anual da ABS, da ABC. ABS não, a ABS é adivinho. A ABC. E, inclusive, membros afiliados da Bahia, foi a primeira que me passou um e-mail. E o Beto, olha o que a academia fez. Eu falei, vamos começar a protestar. Porque se não falar, nada acontecerá. Ficará tudo como está. Eu queria só acabar com esse alerta. Bom, a condição de coordenadora de mesa é uma tragédia, né? Porque a gente tem que ficar calada e realmente foram muitos assuntos tratados nessa mesa. E eu queria, inclusive, fazer uma sugestão, até a propósito de uma conversa que eu tive com a Cláudia antes do evento, que fosse pensado o desdobramento desse tema para discutir na universidade a questão da equidade. E eu acho que a gente tem, além da equidade de gênero, a gente tem um movimento de equidade racial, né, a discussão de cotas. Eu vou dizer, professor Verheim, que eu
sou favorável à paridade, eu não sou favorável a cotas. E tenho, inclusive, um livro belíssimo tratando desse tema. As europeias, elas defendem a paridade. A ideia de cotas é muito norte-americana. E tem uma discussão muito interessante a respeito disso. Mas eu queria propor que a gente pudesse reunir os grupos que estão pensando essa questão dentro da universidade, para que a gente pudesse desdobrar um evento que tratasse da questão da promoção da equidade dentro da UFBA, né? Sempre é bom a gente trazer pessoas de fora, porque a gente, tanto por uma questão de espelhamento, quanto do estranhamento em relação a como as coisas estão se processando fora daqui. E a Márcia, na fala dela, ela chamou a atenção para uma coisa que eu acho que é um tema fundamental, que é a questão do tempo. Mostrar que o tempo não resolve nos desafiar nos nossos estudos a realizar estudos de egressos e não só de quem entra. Eu, no Conselho Nacional de Direitos da Mulher, eu tive a oportunidade de participar de um grupo de trabalho sobre direitos das mulheres da Marinha Mercante, e foi impressionante porque as turmas mais recentes, elas correspondem a 7% do total no país. Só que hoje as turmas que estão entrando já são metade de mulheres, mas elas saem exatamente pelas dificuldades que elas enfrentam objetivamente em termos de progressão, a questão da maternidade, e isso se reflete também, por exemplo, no estudo que a Deise Silva, que é uma pessoa fez uma tese de doutorado na UFRJ, ela comparou mulheres e homens que fizeram escolhas dentro do curso médico, nos dois principais cursos mais prestigiados do Rio de Janeiro, que era o UERJ e o UFRJ, mostrando como elas entravam pensando em fazer uma coisa e saíam fazendo outra. E a gente não estava falando das mulheres em geral, a gente estava falando de mulheres que enfrentaram o vestibular para um curso altamente concorrido, para dois cursos que eram os mais concorridos, fizeram o curso de medicina, foram para a residência, e isso teve um impacto depois no seu percurso. Então, eu acho que seria muito oportuno que a gente pudesse desdobrar isso, que foi uma iniciativa desse evento, num debate mais amplo dentro da universidade, aproveitar que a gente está em fase de renovação, de mudança, de novo reitorado que se anuncia, e tentar discutir isso, porque em relação à creche, por exemplo, hoje a demanda do pessoal da área de educação, que tem militado em torno da educação infantil, é que a creche seja entendida não como um direito das mulheres no seu trabalho, mas que seja entendida como um direito dos pais, porque se a gente não mudar isso, continua reiterando que isso é uma atribuição das mulheres, e a discussão sobre redistribuição e recompensa, né, como por exemplo já se falou em pagar as mulheres pelo trabalho que elas exercem na reprodução, eu acho que é um nó que acaba afetando a nossa carreira, né, as carreiras acadêmicas. E por último eu queria terminar dizendo que hoje a gente tem a Ildete, na fala dela, falou dessa ideia do homem cientista, e você também, o homem cientista branco, que não representa a diversidade dos homens. Então, a gente está discutindo relações de poder, mas essas relações de poder, de certo modo, também afetam aos homens. Então, a discussão sobre equidade, eu acho que ela é uma discussão difícil, desafiadora e necessária no momento atual. Tá? Eu já vi que a próxima mesa já está chegando, então eu vou ter que encerrar, porque a gente já está ultrapassando o nosso tempo, e perguntar se vocês ainda querem fazer algum comentário, fechando. A Cláudia já está ali fazendo sinal que não tem mais tempo. Então, agradecer muito
a presença de vocês duas e o debate, que eu acho que foi um debate rico aqui dentro do nosso evento. Tá? Obrigada.